Você sabia que existe uma frequência específica que separa os ricos dos pobres? Uma vibração que os milionários conhecem e usam todos os dias, mas que 99% das pessoas jamais descobriram? Não estou falando de investimentos, não estou falando de negócios, não estou falando de trabalho duro. Estou falando de algo muito mais profundo e poderoso que acontece no mundo invisível antes mesmo do dinheiro se materializar na sua conta bancária. Nos próximos minutos, você vai descobrir 12 declarações que funcionam como chaves mestras para abrir as comportas da prosperidade na sua vida. Mas atenção! O que vou compartilhar não é para qualquer um. Se você não está disposto a sair da sua zona de conforto mental e quebrar padrões que te mantêm preso, pode parar de assistir agora. Mas se você quer descobrir o segredo que grandes empresários, líderes e pessoas prósperas usam para atrair riqueza como um ímã poderoso, então prepare-se, porque sua vida financeira nunca mais será a mesma depois deste vídeo. Antes de mergulharmos nessa revelação que vai virar sua mente de ponta cabeça, deixa seu like para fortalecer nossa energia coletiva e se inscreva no canal, porque o que vem por aí vai mexer com estruturas tão profundas que você vai querer assistir várias vezes. Existe um segredo que os antigos conheciam e registraram nas Escrituras. Um poder tão real que pode quebrar correntes de escassez que passam de geração em geração. Não é autoajuda barata, nem pensamento positivo ou lei da atração. É algo bem mais profundo, mais antigo e mais poderoso. É a ciência espiritual das declarações que criam realidades. Palavras não são só sons, são vibrações que moldam tudo ao seu redor. E quando essas palavras estão alinhadas com princípios eternos, elas se tornam chaves espirituais capazes de abrir portas que pareciam soldadas para sempre. A física quântica já provou que tudo no universo é vibração. Suas palavras criam ondas energéticas que influenciam diretamente a matéria. Não é misticismo, é ciência pura. E os sábios antigos já conheciam essa lei muito antes da ciência moderna descobrir. Eles sabiam que a palavra falada com autoridade espiritual tem o poder de reorganizar a realidade física. Pense na história da criação. E disse Deus: haja luz, e houve luz. A palavra precedeu a manifestação. Primeiro a declaração, depois a realidade. Esse é o padrão universal. E você, feito à imagem e semelhança do Criador, tem acesso a esse mesmo poder. Hoje você vai conhecer as primeiras 6 das 12 declarações bíblicas, que não são frases motivacionais comuns. São códigos sagrados, testados por milênios, capazes de reprogramar sua mente para a abundância e quebrar os padrões invisíveis que te mantêm na mesma. São declarações que funcionaram para Abraão, que transformaram a vida de Salomão, que abriram caminhos impossíveis para José do Egito. Mas antes de entrarmos nelas, você precisa entender uma coisa. A maioria das pessoas usa as palavras para descrever a realidade que veem. Os que prosperam usam as palavras para criar a realidade que querem. É uma diferença sutil, mas que muda tudo. A primeira declaração vem de Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Mas não é só repetir como papagaio. É declarar com a certeza de quem conhece a fonte inesgotável. Paulo escreveu essa carta da prisão. Imagina só. O cara está preso, sem dinheiro, sem perspectiva humana, e declara abundância. Isso é fé operando além das circunstâncias. Isso é programar a mente para uma realidade maior que a situação presente. Quando você declara isso, você não está pedindo, você está ativando uma verdade que já existe. Você está alinhando sua frequência mental com a frequência da abundância divina. É como sintonizar uma estação de rádio. Se você não está na frequência certa, não pega o sinal. E olha que interessante. A palavra suprirá, no original grego, é plerou, que significa preencher completamente até transbordar. Não é só o básico para sobreviver, é abundância total. E necessidades no grego é kreia, que inclui não só necessidades básicas, mas tudo o que você precisa para cumprir seu propósito na Terra. Mas a maioria das pessoas declara escassez o dia inteiro sem perceber. Tá difícil, não tenho dinheiro,
Não posso. Tá caro. Não dá para mim. Cada frase dessas é uma declaração que programa sua mente para mais do mesmo. Você literalmente treina seu cérebro para enxergar falta em vez de abundância. E tem mais. Quando você fala, não tenho dinheiro, seu cérebro interpreta isso como uma ordem. Ele começa a buscar evidências que confirmem essa afirmação. É um ciclo vicioso que se auto-perpetua. Sua mente subconsciente trabalha 24 horas por dia para manter coerência entre o que você declara e o que você vive. A segunda declaração vem direto dos lábios de Jesus em Marcos 11, 24. Tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Aqui está o segredo que a maioria perde. Não é o pedir que ativa, é o crer que já recebeu. Jesus não disse crede que vão receber. Ele disse, crede que recebereis. Tempo passado. Como se já fosse um fato consumado. Essa é uma das leis mais poderosas do universo. Quando você declara com a certeza de quem já possui, sua mente subconsciente começa a trabalhar para materializar essa realidade. Ela ativa o sistema reticular do cérebro para buscar oportunidades que antes eram invisíveis para os seus olhos. Você conhece aquela história do cara que compra um carro vermelho e de repente começa a ver carro vermelho em todo lugar? O cérebro dele foi programado para perceber aquilo. A mesma coisa acontece com oportunidades financeiras quando você programa sua mente para a abundância. Mas tem uma pegada psicológica profunda aqui. Quando você declara com fé que já recebeu, você elimina a ansiedade da espera. E a ansiedade é uma das maiores bloqueadoras de oportunidades. Pessoa ansiosa toma decisão ruim, não enxerga chance boa quando aparece, fica desesperada e aceita qualquer coisa. A pessoa que opera na certeza de que já recebeu tem paz para esperar a oportunidade certa. Tem clareza para reconhecer quando ela chega. Tem coragem para agir na hora certa. A terceira declaração é uma bomba que poucos conhecem. Vem de Deuteronômio 8, 18. Mas lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. Percebe a diferença? Não é Deus que vai te dar dinheiro pronto. É Ele que te dá a força para adquirir riquezas. Isso muda tudo. Você não fica esperando dinheiro cair do céu, esperando ganhar na loteria, esperando herança de parente rico. Você declara que tem a força, a capacidade, a inteligência divina para criar riqueza. Sua mente para de buscar atalhos e começa a desenvolver habilidades reais. E aqui entra algo que vai mexer com você. Força no hebraico original é koach, que significa poder dinâmico, energia criativa. É a mesma palavra usada para descrever o poder que criou o universo. Quando você declara isso, você está ativando o poder criativo que existe dentro de você. Sabe o que acontece na prática? Você para de se vitimizar pelas circunstâncias e começa a se ver como co-criador da sua realidade financeira. É uma mudança de mentalidade que transforma tudo. Em vez de reclamar da crise, você busca oportunidades na crise. Em vez de lamentar o desemprego, você cria sua própria fonte de renda. Tem um detalhe importante aqui. O versículo fala em adquirir riquezas, não receber. Adquirir implica ação, movimento, estratégia. Você se torna um participante ativo da sua prosperidade, não um espectador passivo esperando o milagre. A quarta declaração vem de Salmos 23, 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas espera. Antes de pensar que é só sobre ovelha e pasto, vamos mais fundo. Pastor, no contexto bíblico, é quem provê tudo o que o rebanho precisa. E nada me faltará. Não é futuro. É presente contínuo. Quando você declara isso, você programa sua mente para operar a partir da abundância, não da falta. Você para de tomar decisões baseadas no medo de não ter e começa a agir a partir da certeza de que nada vai faltar. E sabe qual é a pegada psicológica disso? Quando você opera mentalmente a partir da abundância, você toma riscos calculados, investe em si mesmo. Aproveita oportunidades que antes o medo bloqueava. É uma mudança de paradigma total. A pessoa que vive com mentalidade de escassez guarda dinheiro debaixo do colchão por medo de perder. A que opera na abundância investe para multiplicar. Uma cresce, outra estagnou.
Uma vê oportunidade, outra vê ameaça. Uma age com coragem, outra paralisa com medo. Davi, que escreveu esse salmo, saiu de pastor de ovelhas para rei de Israel. Coincidência? Não existe coincidência no reino espiritual. Existe alinhamento de frequência. Quando você declara que nada vai faltar, você alinha sua mente com a mente da abundância. Agora me diz uma coisa. Você já percebeu como algumas pessoas falam de dinheiro sempre com peso, com culpa, como se fosse algo sujo? Fulano só pensa em dinheiro. Dinheiro não compra felicidade. Melhor ser pobre e honesto. E outras falam com leveza, com naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. A diferença está na programação interna. Tem gente que foi ensinada desde criança que dinheiro é a raiz de todo mal, que rico não entra no céu, que pobre mais honesto. Essas crenças criam bloqueios inconscientes que sabotam qualquer tentativa de prosperidade. É como querer encher um balde furado. Por mais que você coloque água, ela sempre vaza. E aqui tem uma pegada interessante. A Bíblia não diz que dinheiro é a raiz do mal. Ela diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. É uma diferença gigantesca. Você pode ter dinheiro sem ser dominado por ele. Pode ser próspero sem ser ganancioso. Se esta mensagem chegou até você, não foi coincidência. Existem portas que só se abrem com a chave certa. E essas chaves estão nas 7 chaves do meu sistema, chamado Os Códigos da Mente Rica. Lá, você receberá não apenas ensinamentos, mas códigos vivos para reprogramar sua mente rumo à abundância. O acesso está no link da descrição. Mas lembre-se, não é para todos, é para aqueles que estão prontos para ouvir. A 5ª declaração vai te surpreender. Vem de 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Olha só, toda a suficiência e ainda superabundeis. Isso não é pensamento pequeno. Paulo usa 3 palavras importantes aqui: abundar, suficiência e superabundar. É uma progressão. Primeiro você tem o suficiente, depois você tem abundante, depois você tem para dar. É um crescimento em camadas. Quando você declara isso, você está reprogramando sua identidade financeira. Você para de se ver como alguém que luta para pagar as contas e começa a se ver como alguém que tem não só para si, mas para contribuir com outros também. Essa mudança de identidade é fundamental. Você não pode ter uma conta bancária de rico com uma mentalidade de pobre. Sua realidade externa sempre vai espelhar sua programação interna. Se você se vê como escasso por dentro, vai criar escassez por fora. E tem outro detalhe poderoso aqui. Quando você se vê como alguém que tem para dar, que tem para contribuir, sua mente automaticamente busca formas de gerar mais valor. E quem gera valor, recebe valor em troca. É uma lei universal. O interessante é que a palavra graça, no grego original, é charis, que significa não só favor imerecido, mas também habilidade, talento, capacidade. Ou seja, Deus faz abundar em você as habilidades necessárias para prosperar. A 6ª declaração desta primeira parte é revolucionária. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. Aqui está uma verdade que poucos entendem. Riqueza sem paz interior não é bênção verdadeira. Salomão, o homem mais rico da história, escreveu isso. Ele sabia por experiência própria que existe diferença entre riqueza abençoada e riqueza maldita. Uma constrói, outra destrói. Uma liberta, outra escraviza. Uma traz paz, outra traz ansiedade. Quando você declara isso, você programa sua mente para buscar riqueza de forma saudável, sem sacrificar família, saúde ou valores. Você rejeita a mentalidade de que para ser rico tem que ser desonesto, tem que pisar nos outros, tem que vender a alma para o diabo. E isso cria uma diferença brutal no seu comportamento. Você começa a buscar oportunidades que alimentam sua alma, não só seu bolso. Você constrói riqueza de uma forma que te traz paz, não ansiedade.
Você prospera sem perder sua essência. Tem muito empresário por aí que ganhou dinheiro, mas perdeu a família, a saúde, os amigos, a dignidade. Tem gente que enriqueceu, mas não consegue dormir à noite. Isso não é bênção, é maldição disfarçada. Quando você declara que a verdadeira riqueza vem acompanhada de paz, você programa sua mente para buscar o caminho certo. Já passou por algo assim? Conheceu alguém que tinha dinheiro, mas vivia estressado, brigando com família, sem tempo para nada, sempre com medo de perder tudo? Me conta aqui embaixo. Eu leio todos os comentários. Olha só que interessante. A palavra dores no original hebraico é etzeb, que significa não só dor física, mas ansiedade, preocupação, sofrimento emocional, trabalho penoso. Ou seja, riqueza verdadeira não vem acompanhada de estresse, insônia, paranoia, depressão. A riqueza abençoada te dá liberdade para ser quem você realmente é. Não te força a ser alguém que você não é. Te permite dormir tranquilo, não te tira o sono, te aproxima das pessoas que ama, não te afasta delas. Essas 6 primeiras declarações são apenas o começo de uma transformação que vai muito além do dinheiro no banco. Elas reprogramam a frequência da sua alma para vibrar na mesma sintonia da abundância divina. Elas mudam não só quanto você tem, mas quem você é por dentro. Mas tem mais 6 declarações que vão completar esse código sagrado. E quando você dominar todas as 12, sua relação com o dinheiro nunca mais vai ser a mesma. Continue assistindo para descobrir o restante desse segredo milenar que pode quebrar correntes de gerações e abrir portais de prosperidade que você nem imagina que existem. Agora que você conhece as primeiras 6 declarações, chegou a hora de descobrir as outras 6 que vão completar esse código sagrado de prosperidade. E essas próximas são ainda mais poderosas, porque elas trabalham com aspectos mais profundos da mente humana. A 7ª declaração vem de Jeremias 17, 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, e a sua folha permanece verde, e no ano da sequidão não se aflige, nem deixa de dar fruto. Olha só a profundidade dessa imagem. Uma árvore que não morre nem na seca. Isso não é só sobre dinheiro. É sobre resiliência financeira. É sobre criar uma base tão sólida que crises não conseguem te derrubar. Quando você declara isso, você programa sua mente para pensar a longo prazo, para criar múltiplas fontes de renda, para se preparar para os tempos difíceis. Você não fica dependente de uma única fonte como a maioria das pessoas. A palavra confia no hebraico é batash, que significa não só crer, mas também se sentir seguro, estar despreocupado. É uma confiança que gera paz interior. E ribeiro é fonte de água que nunca seca. Ou seja, você se conecta com uma fonte inesgotável de provisão. E tem mais. A árvore não só sobrevive, ela não deixa de dar fruto. Isso significa que mesmo em tempos de crise, você continua gerando valor, continua produzindo, continua contribuindo. Enquanto outros estão se escondendo, você está frutificando. A 8ª declaração quebra correntes geracionais. Vem de Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Maldição da lei no contexto bíblico inclui pobreza, doença, morte prematura. E bênção de Abraão é prosperidade em todas as áreas. Essa é uma das declarações mais libertadoras que existe. Quando você declara que foi resgatado da maldição, você quebra padrões familiares de escassez. Você para de aceitar pobreza como destino e começa a reivindicar herança de abundância. Você sabe quantas famílias vivem presas em ciclos de pobreza por gerações? O pai é pobre, o filho é pobre, o neto é pobre, e todo mundo aceita isso como normal. Nossa família sempre foi assim. Não nascemos para isso. Não é para nós. São declarações que perpetuam a maldição. Mas quando você entende que Cristo já quebrou essa corrente, que você tem direito legal e espiritual à bênção de Abraão, tudo muda. Você para de se conformar com a mediocridade e começa a buscar a excelência que é sua herança. Abraão saiu da casa do pai sem nada e se tornou tão rico que quando chegava numa cidade,
Os reis locais faziam aliança com ele por medo do poder econômico dele. Essa é a bênção que chegou até você. A nona declaração é sobre generosidade estratégica. Vem de Provérbios 11, 24. Uns há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas tendem à pobreza. Aqui está um paradoxo que poucos entendem. A lógica humana diz: quanto mais você guardar, mais rico fica. A lógica divina diz: quanto mais você espalhar com sabedoria, mais volta multiplicado para você. Não é sobre ser bobão e dar dinheiro para qualquer um. É sobre entender o princípio da circulação. Quando você declara isso, você programa sua mente para ver dinheiro como energia que precisa circular, não como tesouro que precisa ser enterrado. Você investe em pessoas, em projetos, em causas que geram retorno não só financeiro, mas também social e espiritual. E tem uma pegada psicológica profunda aqui. Quando você age com generosidade calculada, você manda uma mensagem para o seu subconsciente de que você tem abundância. E a mente subconsciente trabalha para manter essa coerência criando mais abundância. A pessoa que retém tudo por medo de perder, manda o sinal contrário. De que tem pouco, de que precisa se proteger, de que não tem capacidade de gerar mais. E a mente materializa exatamente isso. Sabe o que é engraçado? Os mais ricos do mundo são também os maiores filantropos. Bill Gates, Warren Buffett, os caras dão bilhões e ficam mais ricos ainda. Não é coincidência. É princípio espiritual funcionando na prática. A 10ª declaração vem de Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Aqui está o segredo do poder criativo da palavra falada. Quando você declara a palavra de Deus sobre suas finanças, ela não volta vazia. Ela tem poder próprio para se materializar. É como plantar uma semente. Pode demorar, mas vai germinar. Mas tem um detalhe importante. Tem que ser a palavra dele, não a sua opinião sobre dinheiro. Suas opiniões podem estar contaminadas por medo, por experiências ruins, por ensinamentos errados. A palavra dele é pura, é perfeita, é carregada de poder. Quando você declara: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, não é você que está falando. É Deus falando através de você. E a palavra dele tem o mesmo poder hoje que tinha quando criou o universo. A 11ª declaração é sobre timing divino. Vem de Eclesiastes 3, 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E também Abacuque 2, 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. Ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Essa declaração é fundamental para quem quer prosperar sem enlouquecer. Porque tem gente que quer tudo para ontem e quando não acontece na velocidade que espera, desiste, fica revoltado, muda de direção toda hora. Quando você declara que existe um tempo certo para tudo, você desenvolve paciência estratégica. Você continua trabalhando, continue se preparando, continua declarando, mas sem a ansiedade que bloqueia as oportunidades. E tem mais. Às vezes Deus atrasa a bênção porque você ainda não está pronto para receber. Imagina ganhar R$1 milhão com mentalidade de R$100? Você ia perder tudo rapidinho. Às vezes o atraso é proteção, não rejeição. José esperou 13 anos entre o sonho e a realização. Abraão esperou 25 anos para ter o filho prometido. Davi foi ungido rei, mas só assumiu o trono anos depois. O tempo de preparação é tão importante quanto o tempo da manifestação. E aqui está uma verdade que poucos falam. Enquanto você espera a bênção financeira, você pode estar sendo preparado para administrar ela. Deus não quer só te dar dinheiro. Ele quer que você saiba o que fazer com ele quando chegar. A 12ª e última declaração é a mais poderosa de todas. Vem de Malaquias 3, 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal,
que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Essa é a única vez na Bíblia que Deus desafia o homem a testá-lo. Façam prova de mim, ele diz. É como se ele tivesse tanta certeza do resultado que topa qualquer aposta. Mas antes de você pensar que é só sobre dízimo para a igreja, vamos mais fundo. O princípio aqui é sobre primícias, sobre prioridades, sobre demonstrar que você confia na fonte mais do que no recurso. Quando você declara isso e age de acordo, você quebra o ídolo do dinheiro. Você mostra que sua confiança não está no que você tem guardado, mas em quem provê. E isso libera um fluxo sobrenatural de provisão. Janelas dos céus. No original hebraico, é uma expressão que significa bênção torrencial, como uma represa que se rompe. Não é gotinha, é avalanche de bênção. Não haja lugar suficiente significa que vai ser mais do que você consegue processar. E olha só, Deus não diz, se eu não vos abrir uma janela. Ele diz, as janelas, plural. Múltiplas fontes de bênção ao mesmo tempo. É como se o universo conspirou a seu favor. Já passou por algo assim? Momentos na vida onde parecia que tudo dava errado ao mesmo tempo, mas depois tudo deu certo ao mesmo tempo também? É porque existe um princípio de acumulação, tanto para bênção quanto para maldição. Agora, depois de conhecer essas 12 declarações, você tem uma escolha a fazer. Pode continuar falando as mesmas coisas de sempre e tendo os mesmos resultados de sempre. Ou pode começar hoje mesmo a reprogramar sua mente com essas verdades eternas. Mas tem um detalhe importante. Não é só repetir as palavras mecanicamente. É declarar com fé, com entendimento, com autoridade espiritual. É como a diferença entre recitar um texto e fazer um discurso. A energia é completamente diferente. Comece devagar. Escolha 2 ou 3 declarações que mais mexeram com você e repita elas todos os dias de manhã e à noite. Deixa elas entrarem na sua alma, mudarem sua frequência interna, transformarem sua identidade financeira. E lembra, transformação real leva tempo. Não espere milagre da noite para o dia. Mas também não duvide do poder dessas palavras. Elas já transformaram milhares de vidas ao longo da história. Elas podem transformar a sua também. O que compartilhei aqui é apenas a centelha. Mas o verdadeiro fogo está nas 7 chaves do meu sistema, os códigos da mente rica. São práticas e revelações que abrem caminhos invisíveis para a prosperidade, dia após dia. Se você sente que esta voz ressoou com você, então este é o seu chamado para dar o próximo passo. O acesso está na descrição. E a partir daí, sua transformação começa. Essas 12 declarações não são fórmulas mágicas. São chaves espirituais. E chaves só funcionam quando você usa elas para abrir as portas certas. Use-as com sabedoria. Use-as com fé. Use-as com persistência. E se você quiser continuar desbloqueando as camadas invisíveis que estão travando sua vida, tem um vídeo aqui no canal que vai te virar do avesso. Procura por 30 Conselhos de Salomão. Lá você vai encontrar a sabedoria financeira do homem mais rico da história aplicada aos dias de hoje. A transformação que você busca está mais perto do que imagina. Às vezes é só uma mudança de frequência, uma mudança de declaração, uma mudança de identidade que separa você da vida que sempre sonhou. Aqui é Saga. Nos vemos no próximo vídeo.